Boa noite, meu amigo. Graça e paz da parte do nosso Deus e do Senhor Jesus seja sobre toda a sua vida, sobre toda a sua casa, o seu lar, sua família. Graças a Deus, estamos chegando para mais um programa Homens do Caminho da comunidade Ramo Novo, a Igreja Sem Paredes. Boas-vindas, seja assim muitíssimo bem-vindo a este programa, especialmente você, meu querido, que está assistindo pela primeira vez este programa. Nós queremos então abraçá-lo e pedir que Deus o abençoe e fortaleça a sua vida e vamos caminhar juntos em nome de Jesus. Somos este ministério que dado pela nossa igreja, como homens do caminho, homens que estão caminhando com Jesus para a nova Jerusalém, a terra prometida, o céu que nos aguarda, a eternidade com Deus. E aqui, enquanto estamos aqui neste caminho tão árduo, tão difícil, às vezes tão complicado, precisamos então deste suporte de todas as semanas para ouvindo a voz de Deus, para ouvir a voz de Deus e em ouvir sermos fortalecidos, edificados e abençoados pelo Senhor. Temos um compromisso também de levar outros a Cristo, de fazer com que as pessoas também vejam a graça de Deus em nossas vidas e também desejem serem abençoados e viver com Deus. Esta é a mensagem do Evangelho, da qual o Senhor Jesus nos incumbiu de que devíamos fazer discípulos e andarmos desta maneira. Para isso nós estamos aqui. Somos um ministério, então, de homens que caminham com Deus e que querem andar sempre crescendo na presença de Deus. Estamos falando, nesses últimos dias, nesses últimos tempos, sobre o homem de valor, né? Princípios para um homem de valor. Já falamos sobre totalmente dois princípios, entramos semana passada no terceiro princípio, são 7 princípios, e hoje vamos concluir o terceiro princípio falando sobre a parte 2 deste princípio chamado de liderança espiritual. Liderança espiritual guiando sua casa pelo exemplo, agora a parte 2 deste tema. Eu quero então falar um pouco com vocês sobre o que é um líder espiritual, o que um líder espiritual faz. E eu quero usar um texto das Escrituras que se encontra em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 23, e ele diz assim: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa alguma, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim também devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Você encontra esse texto em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, do versículo 23 até o 28. Quero pedir para você, antes de nós entrarmos falando um pouco da meditação, do que fazemos, que vamos fazer, que você deixe aquele curtir no vídeo, curta o vídeo, deixe um comentário nesse vídeo, inscreva-se no canal, peça as notificações e compartilhe este vídeo com quantas pessoas você desejar, tá bom? Só isso que eu gostaria de pedir encarecidamente a você, tá bom? Pois bem, irmãos, estamos falando então destes princípios de um homem de valor, não nos esquecendo que este ano de 2025 falamos sobre olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Jesus Cristo é o centro
da nossa vida, é o fundamento da nossa vida. Nós não temos outro fundamento a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Crucificado e ressuscitado ao terceiro dia, e vivo está até hoje e vivo estará para sempre. Queridos irmãos, amigos, o que é que um líder espiritual faz? 5 coisas que eu gostaria de compartilhar com você essa noite. A primeira delas, ele é este homem que ora com a sua família. Ele separa, ele reserva um tempo para orar com a sua família, não apenas pela sua família. Não apenas orar intercedendo pela sua esposa, intercedendo pelos seus filhos, mas ele ora com ela. Ou seja, ele reúne esta família e ora junto com essa família. É uma prática que nós devemos, então, colocar nas nossas vidas como algo imprescindível. Pois assim nós entendemos que pela oração nós podemos alcançar coisas tremendas. Nós devemos então ter o nosso tempo a sós com Deus, o nosso tempo pessoal, né? Nós, pessoalmente falando. Nós temos que orar ao Senhor, interceder por aquilo que temos que interceder, orar, suplicar a Deus. Nós devemos orar pela nossa família, orar pelas nossas esposas, orar pelos nossos filhos, mas também nós devemos orar com eles. Esta é uma prática tão simples, parece ser tão simples, mas ela é uma arma poderosíssima. E eu quero, assim, desafiar você a fazer isto, a você tomar essa postura, essa posição. Essa tomada de decisão precisa haver na sua vida para que você veja frutos benditos na sua vida, na sua casa, no seu lar. Orar com quem você ama, orar com quem você quer bem, com sua esposa, com seus filhos, isso fará a grande diferença no seu lar. E não somente no seu lar, mas outras pessoas saberão que você tem essa prática, pois isto redunda em frutos. A Bíblia fala assim sobre frutos daqueles que praticam a palavra de Deus. Que pelos frutos vocês se conhecerão. Ou seja, aqueles que andam com Deus, aqueles que caminham com Deus, aqueles que andam na palavra de Deus, as pessoas que estão de fora olhando, é como se estivesse olhando para uma árvore, e se elas sabem que esta árvore é bem regada, ela está plantada num bom solo, e ela dá fruto no tempo certo, elas sabem que ela recebe o seu alimento de um lugar bom. E quando nós recebemos o alimento da palavra, e quando nós nos alimentamos pela oração e pela leitura e pela prática da palavra, nós só poderemos trazer e apresentar à sociedade bons frutos. Então a primeira coisa que um líder espiritual faz é orar com a família. Em segundo lugar, ele lê a Bíblia em casa. Sabe, meus irmãos, a questão de ler a palavra, ela não é complexa, ela não é difícil, ela não é complicada. Ela é algo simples. É algo que, assim como nós pegamos qualquer outra literatura, ou um jornal, um livro, ou qualquer outra coisa, e conseguimos ler diante da nossa casa, e falar, olha só essa notícia, olha só essa reportagem, olha só isso ou aquilo. A palavra de Deus, ela precisa ser, dentro da nossa casa, a maior e a melhor coisa que nós podemos fazer por ela e com ela. Meus irmãos, ler a palavra de Deus com a nossa família, mesmo que seja por alguns minutos, isso também trará uma diferença muito grande e fará uma grande diferença dentro do nosso lar. A leitura da palavra nos enche de esperança, a leitura da palavra nos enche com a voz do Senhor em nosso coração e enche com certeza os corações dos nossos familiares também com a mensagem do Senhor Jesus.
nas suas vidas. Isso vai trazer, vai redundar em frutos para eles, para sua família, para sua esposa, para os seus filhos, para quem habita com você. Pois bem, meus irmãos, pois bem, meu querido, tome essa postura. Em primeiro lugar, ore com sua família. Em segundo lugar, leia a palavra e leia a palavra com a sua família e na sua casa. Reunindo-se na sua casa, separe um tempo, nem que seja um curto espaço de tempo, e leia a Bíblia junto com eles dentro da sua casa. É como se você fosse fazer um culto doméstico. Essa prática é importantíssima. Em terceiro lugar, o homem que quer chegar a ser este homem de valor e que quer ser um líder espiritual, ele também dá o exemplo. Dar o exemplo não significa você fazer coisas de maneira forçada ou para que as pessoas vejam que você está fazendo, mas aquilo que é natural em você fazer, porque você é um homem obediente a Deus, porque você é um homem temente a Deus, porque você é um homem que anda com Deus. Essas pessoas, os seus filhos, eles vão seguir o que você faz, a sua esposa vai entender e vai acatar aquilo que você diz por aquilo que você faz e que é natural. Porque Deus está agindo na sua vida, porque o Pai está agindo na sua vida, porque o Espírito de Deus atua em você. E este poder que atua em você, ele reflete, ele reverbera na vida das pessoas de maneira natural. O que você faz, não somente aquilo que você fala, mas aquilo que você faz. As suas ações, elas acompanham as suas palavras. As suas ações, elas entram em concordância com aquilo que você fala e em concordância com a palavra que você lê na sua casa. Olha que coisa interessante isso. Olha que coisa maravilhosa isso. Não apenas aquilo que você está dizendo, mas aquilo que você está fazendo. Essa atitude vai fazer com que as pessoas entendam que a sua liderança é uma liderança segura. É uma liderança abençoada, poderosa, é algo que vem de Deus. Então eu desejo estar debaixo dessa liderança. A esposa, ela entenderá que será a bênção na vida dela estar debaixo da sua liderança. Porque você não impôs esta liderança, você conquistou esta liderança, porque o Senhor Jesus primeiramente lidera a sua vida. Você está submisso primeiramente ao Senhor Jesus. Você está submisso à autoridade do Espírito Santo na sua vida. Por isso, meu querido, o seu exemplo é seguido. Por isso a sua vida tem sentido, a família está debaixo dessa autoridade. E a família terá prazer em estar debaixo dessa autoridade, porque esta autoridade vem de Deus. Não é uma autoridade imposta, mas é uma autoridade conquistada pela palavra de Deus. Veja a diferença disso tudo. Nós não estamos aqui falando sobre uma autoridade do esposo para com a esposa de maneira imposta como o mundo conhece aí fora. E nem da maneira machista que as pessoas costumam apregoar. Mas nós estamos falando aqui da autoridade de Deus sobre a vida do homem e da autoridade que o homem exerce, não porque ele é machista, mas porque ele é um homem de Deus. Porque ele anda na sua palavra e assim como o Senhor Jesus ama a sua igreja e dá a sua vida por ela, assim também o marido, ele entrega a sua vida pela sua esposa e pela sua família. Percebeu a diferença? A diferença está aqui, na obediência ao Senhor, na submissão ao Senhor, na submissão à autoridade do Espírito, à ação do Espírito de Deus nas nossas vidas. Por isso, meu querido, fique tranquilo. Quando Deus age na nossa vida, os frutos que colhemos e colheremos serão benditos. Em quarto lugar, este homem de Deus, este líder espiritual, ele
toma decisões ouvindo a voz de Deus. Ele não ouve ali apenas com lógica ou com emoção, mas ele ouve especialmente a voz de Deus. Ele é um homem que anda com Deus, ele é um homem que tem comunhão com Deus. Quero lembrar com você sobre Jó. A Bíblia fala de Jó como um homem que andava com Deus, que era temente a Deus, que sacrificava pelos seus filhos, pela sua família. Ele era um homem que se desviava do mal. E ele era um homem que conduzia a sua casa debaixo do temor de Deus. Ou seja, então, meu querido, o homem que tem essa liderança da parte de Deus, ele toma decisões ouvindo a Deus. Primeiro, ele busca na palavra, ele busca na oração. Ele é um homem que anda com Deus, ele é um homem que todo dia está ouvindo a voz do Senhor por conta desta comunhão íntima e preciosa com Deus. Então, ele toma decisões baseadas na sua comunhão com Deus. E volto a dizer, toda família terá prazer e reconhecerá a autoridade deste homem sobre as suas vidas. Diferente isso, né? Preste atenção então nisso, meu querido. Em quinto lugar, este líder espiritual, ele protege espiritualmente a sua casa. Ou seja, ele é um instrumento de Deus para cobrir a sua casa com oração, com súplica. Ele é um homem que está atento a todas as coisas, que está observando não somente a sua vida, mas também a vida dos seus amados, da sua esposa, dos seus filhos, para que ele perceba e tenha discernimento de Deus para saber que em algumas situações ele precisa agir espiritualmente como um homem que tenha autoridade de Deus para repreender, para corrigir, para trazer ensinamento, para fazer as coisas que Deus deseja para aquele lar. Mais uma vez eu digo para você, percebe a diferença de como é um lar desestruturado, que anda cada um segundo o seu pensamento, cada um segundo a sua vontade, e um lar que anda na vontade de Deus, que anda estruturado na palavra, que tem um líder ali que é colocado por Deus para conduzir aquela família. E esta família anda debaixo da direção do Espírito Santo. Então, meu querido, este homem, ele está sempre de olho no pecado, ele fecha as brechas buscando a presença de Deus. Ele fecha as brechas para o pecado. Ele não permite que o pecado venha entrar sorrateiramente na sua família, na sua casa, para destruí-la. Ele simplesmente está firmemente olhando para Jesus, o autor e o consumador da sua fé, observando toda a palavra de Deus e conduzindo com sabedoria a sua casa. Meus irmãos, meus queridos amigos, a sua casa não precisa de um super-herói. Ela precisa de um homem que ora. A sua casa não precisa de um super-herói, mas ela precisa de um homem que está diante de Deus o tempo todo. E quando eu falo o tempo todo, não é o tempo todo você ali ajoelhado, separando hora para oração, porque às vezes você está no seu trabalho, você não vai ficar ali gastando tempo que você tem que dedicar ao seu serviço, ao seu trabalho, honrando o seu contrato de trabalho, ali orando. Né? Sentado ali no lugar separado e orando. O seu patrão vai se impacientar com isso. Mas você é aquele homem que, enquanto trabalha, enquanto dirige, enquanto faz as coisas, ele está com os seus pensamentos diante de Deus, clamando e intercedendo. Isso é um homem de oração. Isso é um homem que ora o tempo todo. Não importa o que ele está fazendo, ele está em comunhão com Deus o tempo todo. Não importa o que ele esteja fazendo. Amém? Aqui alguns desafios práticos para nós, né, para a gente colocar nossa vida diante do Senhor. Primeira coisa, comece pequeno, mas comece. E durante a semana, separe pelo menos 5 minutos por dia para orar com a sua esposa. Leia um capítulo da Bíblia com seus filhos. Né?
tá bom? Ou sozinho, se você for solteiro. Mas leia, nem que seja um capítulo da Bíblia. Ore, separe um tempo para orar com a sua esposa, leia com ela ou com seus filhos ou sozinho um capítulo da Bíblia. Declare em voz alta na sua casa: aqui Jesus é o Senhor. E, meu querido, não espere se sentir pronto. Não estou pronto para isso. Meu querido, você nunca vai estar pronto. Né? A maturidade na vida cristã ela vem por um processo. E quando nós nos submetemos a isso, nós podemos, então, vivenciar o melhor de Deus para a nossa vida. Amém? Eu gostaria, então, de deixar essa mensagem com você, né, para nós encerrarmos este terceiro princípio. E, então, semana que vem nós começarmos a falar sobre o quarto princípio, que é o domínio próprio na vida de um homem. Tá bom? Nós vamos ouvir, então, um louvor, uma música, um cântico inspirado e de adoração a Deus, e nós já voltaremos para nós orarmos e então encerrarmos o nosso programa de hoje. Deus abençoe você, ouça então este louvor e nós já voltamos. Não vai embora, ouça e nós já voltamos.
venceu a morte, o véu rasgou, sobre o pecado triunfou. Os céus declaram a sua glória, o Rei dos Reis ressuscitou. Tu és pra sempre, tu és meu tudo, outro igual a ti não há. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Quão poderoso é, quão poderoso é teu nome, Jesus Cristo Rei. Quão poderoso é, nada se compara a ti. Quão poderoso é teu nome, Jesus. Quão poderoso é teu nome, Jesus. Quão poderoso é teu nome, Jesus. Muito bem, meu irmão, estamos de volta e queremos então orar aqui, encerrando esse nosso tempo de hoje, esse nosso vídeo de hoje. Louvo a Deus pela sua vida, pela sua participação e continuo pedindo para você, deixe aí o seu comentário, curta o vídeo e compartilhe esse vídeo com quem você desejar, tá bom? Vamos orar então e encerrar esse nosso vídeo de hoje para que possamos então já começamos a nossa semana desde ontem, domingo, mas que nós possamos dar continuidade a essa semana com a graça de Deus e com o poder do Senhor nas nossas vidas. Vamos orar. Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, por este tempo tão precioso que nós temos para falar da Tua Palavra aqui neste canal do YouTube. Nós te pedimos que o Senhor alcance tantas vidas, Senhor Deus, por este vídeo, para que a tua mensagem, a mensagem da Tua Palavra alcance corações, ó Deus, que estão necessitados, carecendo da Tua graça, estão perdidos sem saber e sem tomar um rumo para as suas vidas. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor abençoe este homem que está nos assistindo, ou qualquer pessoa que seja, ó Deus, que vendo este vídeo interessou-se por vê-lo. Eu peço que o Senhor venha com a Tua bênção sobre esta pessoa, Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus e oramos para que nós tenhamos uma semana abençoada, uma semana poderosa, cheia do Teu poder, em nome de Jesus. Oramos assim, ó Pai, no Teu nome, no nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe meu irmão, meu amigo. Semana que vem nós estaremos mais uma vez aqui para este vídeo dos Homens do Caminho. Não se esqueça, deixe o seu curtir e compartilhe esse vídeo. Um abraço. Deus o abençoe até a semana que vem, se Deus assim nos permitir.